Boa tarde a todos. É com grande satisfação que apresentamos nosso trabalho de conclusão de curso intitulado O Ensino de Matemática Contextualizada na Educação de Jovens e Adultos. Estratégias pedagógicas para aplicação prática no cotidiano do trabalhador. Este trabalho foi desenvolvido por nós, acadêmicos da Univesp, do curso de Licenciatura em Matemática, com o objetivo de investigar e propor estratégias pedagógicas fundamentadas na etnomatemática, para o ensino de matemática na EJA. Representamos diversos polos da Univesp: Araraquara, Embu das Artes, Iperó, Osasco e São José dos Campos, unidos pelo compromisso com uma educação matemática mais significativa e transformadora. A educação de jovens e adultos configura-se como uma modalidade educacional essencial em nosso país, destinada àqueles que não tiveram acesso ou não puderam concluir seus estudos na idade convencional. O perfil do estudante da EJA é bastante específico. Trata-se majoritariamente de trabalhadores com vivências profissionais diversas, que conciliam a rotina escolar com compromissos laborais e familiares. Muitos buscam na EJA não apenas o certificado de conclusão, mas também qualificação profissional e o desenvolvimento de competências que lhes permitam melhor inserção no mercado de trabalho. Esta realidade exige uma abordagem pedagógica sensível às suas especificidades. Olá, meu nome é Cleide, estarei falando sobre problema de pesquisa. Apesar da importância da EJA, enfrentamos um cenário preocupante. Dados do Censo Escolar de 2023 revelam que a evasão nesta modalidade atingiu alarmantes 30% apenas no primeiro semestre. Entre as principais causas identificadas, destaca-se a dificuldade com aprendizagem em matemática. Esta situação reflete um descompasso profundo entre o ensino tradicionalmente oferecido e as reais necessidades dos alunos trabalhadores. A matemática, quando ensinada de forma descontextualizada e abstrata, pouco diálogo com as experiências concretas desses estudantes, gerando frustração, desinteresse e, consequentemente, abandono escolar. Diante deste cenário, nossa pesquisa buscou responder como o ensino de matemática contextualizada pode contribuir para os alunos da EJA aplicando os conhecimentos matemáticos de forma em seu cotidiano de trabalho, tornando a aprendizagem mais significativa e funcional? Objetivos. Para enfrentar este desafio, estabelecemos como objetivo geral analisar e propor estratégias pedagógicas fundamentadas na etnomatemática para o ensino de matemática contextualizada ao cotidiano laboral dos estudantes da EJA. Nossos objetivos específicos foram organizados em uma sequência lógica. Primeiro, identificar as principais dificuldades de aprendizagem em matemática. Em seguida, propor diretrizes para a criação de materiais didáticos contextualizados. Depois, ilustrar a aplicação prática dessas diretrizes em situação de sala de aula. Avaliar o impacto potencial na participação e retenção do conhecimento e, finalmente, sistematizar essas diretrizes em um material de apoio acessível para os docentes da EJA. Olá, me chamo Paulo e estarei comentando sobre a fundamentação teórica e a metodologia do nosso trabalho. Nossa fundamentação teórica estrutura-se em 3 eixos conceituais interligados. Primeiro eixo, etnomatemática, desenvolvida pioneiramente por Biratan de Ambrosio. Esta perspectiva reconhece que o conhecimento matemático é uma construção universal e abstrata, mas uma produção cultural que emerge das práticas sociais de diferentes grupos.
De Ambrosio nos ensina que existem múltiplas matemáticas, cada uma válida em seu contexto cultural. Para a EJA, isso significa validar os saberes matemáticos informais, que os alunos já possuem e utilizam em seus ofícios, seja o pedreiro que calcula áreas, o comerciante que trabalha com porcentagens, ou a dona de casa que gerencia orçamentos domésticos. Premissa central: a matemática é uma construção cultural, que não pode ser dissociada do seu contexto. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, como nos ensina Paulo Freire. O segundo eixo, formação docente. Com base no referencial de Karen Smith e Leite, que propõe 3 dimensões do conhecimento docente. Primeiro, o conhecimento para a prática, adquirido na formação inicial. Segundo, o conhecimento na prática, construído na experiência cotidiana. E o terceiro, conhecimento da prática, desenvolvido através da reflexão sistemática sobre a própria atuação. Terceiro eixo, letramento crítico, fundamentado em Paulo Freire, que compreende a educação não como transferência de conhecimento, mas como prática de liberdade e autonomia. Nesta perspectiva, a matemática escolar deve capacitar o estudante para ler e transformar sua realidade, tornando-se um instrumento de emancipação. Sobre metodologia da pesquisa, nossa pesquisa categoriza-se pela abordagem qualitativa, uma vez que buscamos compreender profundamente os fenômenos educacionais relacionados ao ensino da matemática na EJA. Adotamos 3 procedimentos metodológicos principais. Primeiro, a pesquisa bibliográfica, que nos permitiu mapear o estado da arte sobre etnomatemática e EJA, através da análise de artigos, dissertações, teses e livros especializados. Segundo, a pesquisa documental, com a análise da Base Nacional Comum Curricular, diretrizes curriculares nacionais para a EJA e materiais do PNLD/EJA. E a análise de conteúdo categorial temática, conforme metodologia proposta por Bardeen, que nos permitiu identificar categorias recorrentes e sistematizar os achados da literatura. Dando continuidade, agora veremos as diretrizes. Diretriz 1. Diagnóstico inicial e mapeamento dos saberes, ou seja, o primeiro contato com os discentes, onde nós iremos mensurar o nível de conhecimento de cada um. O primeiro questionário, chamado questionário de acolhimento, é importante para se ter a real noção do público que está sendo trabalhado. Iremos realizar algumas perguntas como: em que você trabalha ou já trabalhou? Quais cálculos usa no seu trabalho? Em quais situações do dia a dia você usa a matemática? O que gostaria de aprender em matemática? Com isso, procuramos identificar lacunas do conhecimento e potencialidades, valorizar experiências de vida e conhecimentos prévios, planejar sequências didáticas contextualizadas, engajar estudantes desde o início do curso. Esse diagnóstico inicial ele sinaliza ao estudante suas experiências e valoriza a legitimação no espaço escolar. Diretriz 2. Tematização e cotidiano laboral, ou seja, os temas e o cotidiano de cada aluno. Temas geradores: gestão financeira, orçamento, juros, investimento, construção civil, medidas, áreas, volumes, proporções, comércio, porcentagem, lucro, precificação. Um exemplo
é a matemática no trabalho do pedreiro. Problema real do dia a dia do profissional. Cálculo de materiais que serão usados em uma determinada obra. Conceitos de área, perímetro e volume. Conversão de unidades e proporcionalidade. Com isso, problemas laborais específicos tornam-se contextos ricos de investigação matemática para todo o grupo. Diretriz 3. Medição docente reflexiva. Professor se coloca na posição de investigador. Registro sistemático em diários de bordo. Reflexão sobre a própria prática. Identificação de conhecimentos emergentes. Planejamento de ações futuras contextualizadas. Planejar com base nas realidades identificadas. Agir implementando as estratégias. Observar os registros das interações e resultados. Refletir uma análise crítica e replanejamento das lacunas. Diretriz 4. Avaliação processual e diagnóstica. Instrumentos diversificados, portfólio de aprendizagem, relatos orais, experiências, resolução de problemas em grupo, projetos aplicados à realidade. Um exemplo de um projeto aplicado à realidade é a matemática utilizada no orçamento doméstico. Rendas, identificação das fontes da renda familiar. Despesas, categorização de gastos fixos e variáveis. Reflexão sobre hábitos de consumo. Com isso, teremos um empoderamento do aluno. A avaliação transforma-se em instrumento de aprendizagem e intervenção na sua realidade. Vamos examinar agora o nosso exemplo prático, na matemática do pedreiro. O problema proposto é calcular pisos e argamassa para uma sala de 4 por 5 metros, considerando pisos de 30 por 30 centímetros e um rendimento de argamassa de 5 kg para cada metro quadrado. Para resolver esse problema, o estudante precisa de alguns conceitos, principalmente cálculo de área. Então, a gente tem que considerar a área, que é de 4 por 5 metros, então 4 vezes 5, 20 metros quadrados. A área do piso, que 30 por 30 centímetros, a gente vai converter para a gente deixar tudo na mesma medida. Então, fica 0,30 metros por 0,30 metros, igual a 0,09 metros quadrados. Calculando já essa área, a gente já divide a área total da sala dividido pela área do piso. Então, fazendo 20 metros quadrados dividido por 0,09, temos uma quantidade de pisos de 222. Mas temos que considerar também uma folga, que aqui foi considerado 10%. Então, 220 aproximadamente, arredondando, né, vezes 1,10, temos 245 pisos. No contexto etnomatemático, essa atividade conecta a matemática formal com os saberes tradicionais da construção civil, valorizando o conhecimento matemático que os pedreiros já aplicam no seu cotidiano profissional, mesmo sem usar fórmulas. Resultados da pesquisa. Nossa análise integrada às fontes bibliográficas e documentais permitiu identificar estratégias pedagógicas robustas para o ensino de matemática contextualizada na EJA. Entre os principais resultados, destacamos a compilação de um repertório diversificado de estratégias alinhadas à etnomatemática, incluindo pedagogia de projetos, resolução de problemas baseados em contextos laborais e o uso de materiais concretos. A identificação de uma lacuna significativa entre as recomendações oficiais para contextualização e a efetiva oferta das sequências didáticas, que operacionalizem essa articulação. E a constatação de que a abordagem etnomatemática promove não apenas a compreensão de conceitos matemáticos, mas também a valorização cultural,
a recuperação da autoestima e o fortalecimento da cidadania. Olá, me chamo Fernando, vou falar um pouco sobre as contribuições do trabalho. Nossas contribuições abrangem 3 dimensões interligadas: a dimensão teórica, a prática e a social. Bom, na dimensão teórica, avançamos na articulação entre a etnomatemática de D'Ambrosio, o framework do conhecimento docente de Cochrane Smith e Little e o letramento crítico de Paulo Freire, posicionando o professor como um intelectual transformador. Na dimensão prática, oferecemos diretrizes concretas e exemplos aplicáveis para o planejamento de aulas contextualizadas que podem ser adaptadas a diferentes realidades da EJA. Na dimensão social, contribuímos para o enfrentamento do desafio da evasão escolar através de uma abordagem que valoriza os saberes dos estudantes e promove uma educação matemática significativa e emancipatória, transformando a sala de aula em um espaço de diálogo e construção coletiva do conhecimento. Continuando, agora com as considerações finais, concluímos que a abordagem por nós investigada transcende uma mera técnica de ensino, configurando-se como uma postura pedagógica, ética e política, alinhada aos princípios de uma educação emancipatória. A valorização de saberes prévios dos estudantes revelou-se como pilar fundamental para a construção de uma aprendizagem significativa, rompendo com hierarquias, saber que frequentemente inferiorizam o aluno da EJA. Como limitação, reconhecemos que a natureza bibliográfica de nossa pesquisa não permitiu a validação empírica das diretrizes em contextos reais de sala de aula. Esta limitação, no entanto, abre perspectiva para pesquisas futuras, as quais recomendamos a implementação e avaliação sistemática de nossas propostas em diferentes contextos da EJA, investigando seus efeitos na aprendizagem, na autoestima dos alunos e na transformação da prática docente. Acreditamos que a matemática contextualizada na EJA pode transformar desafios em oportunidades educativas, fortalecendo a autonomia, pensamento crítico e cidadania. E, finalmente, nossos agradecimentos. Bom, gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos ao professor orientador Gustavo de Souza Oliveira, cuja orientação fundamentada e apoio constante foram essenciais para o desenvolvimento deste trabalho. Nossa gratidão se estende também à Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, pela oportunidade de formação e pela estrutura que possibilitou a realização deste projeto. Agradecemos especialmente aos educadores que, diariamente, se dedicam à educação de jovens e adultos, enfrentando desafios complexos com compromisso e criatividade. E, por fim, mas não menos importante, dedicamos este trabalho a todos os estudantes da EJA, que inspiram com sua resiliência, sabedoria e determinação em buscar na escola uma segunda chance de aprendizado e crescimento. Muito obrigado a todos pela atenção.